Sou tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar, sou escritora, contista, declamadora, poetisa. Tenho alguns livros publicados aqui na parte de poesia e conto, né, e pensamentos também. Até faço questão de começar pelas obras, né, porque eu falo no último livro Antonieta de Barros, que é Traços de Antonieta, e no primeiro eu trago Cruz e Souza. Eu nasci em Florianópolis, no dia 3 de maio de 1967, no Morro do Mocotó, de origem humilde, e sempre estudei em escola pública, tive uma trajetória, assim pode-se dizer, desde lá de tenridade na parte da literatura, vindo muitas vezes aqui para a biblioteca pública estudar e ao mesmo tempo ler Olavo Bilac, Gonçalves Dias, entre outros que me influenciaram muito. Minha mãe era lavadeira, meu pai policial militar e me influenciaram muito nesse jeito de ser. Cada vez que eu falo desse histórico assim eu me emociono, porque hoje a gente não vê muito isso, mas antigamente era muito aquilo do exemplo, né? Olha, a gente tem que fazer o melhor, porque senão a gente não vai conseguir o emprego, a gente não vai conseguir uma oportunidade. E eu vim em todos os espaços nos quais eu estive, sempre foi pensando nisso, assim, né? De trazer outras pessoas para aquele espaço que eu achasse digno. Por isso eu fui para o espaço político. Eu digo assim que seria muito mais cômodo para mim ficar no espaço literário. A minha inspiração familiar, do meu pai, da minha mãe, das lutas deles, eu fui a primeira, dentro da minha família, da família toda, a chegar no curso superior. E foi uma luta muito grande para tudo isso. Algumas atitudes de discriminação, sim, mas que sempre foram muito veladas, né? Mas isso realmente ocorria. Até na própria universidade ocorria isso, né? Na década de 80. E eu vejo que essa origem, esse pai e essa mãe que eu tive, o fato também de me inspirar em Antonieta de Barros, né, que foi a primeira mulher negra a ser deputada estadual em Santa Catarina, também tinham essa origem humilde. Isso me inspirou na parte política e na parte literária Cruz e Souza. Então eu digo assim, que essa minha origem humilde que me fez galgar tantas coisas, né, no sentido não só da Helenice Fraga, mas de uma coletividade ao qual eu represento. Eu represento a mulher, eu represento o negro, eu represento aquele que vem da classe social, que vem da periferia. Eu tenho uma conjectura tríplice naquilo que a sociedade brasileira hoje nega e muito. Então, quando eu venho para esse espaço, todos os espaços quais eu tive, por exemplo, eu acabei sendo pioneira em algumas coisas. Sou a primeira oficial negra da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Eu sou a primeira mulher negra a fazer parte de uma academia de letras militar. Algumas vezes estava numa sala onde eu era sempre aquela que tinha que estar ali à frente. E eu me colocava muito assim, puxa, eu tenho que fazer o meu melhor, sabe? E isso foi 24 horas da minha vida, 24 horas do dia, todos os dias da minha vida, né? Não querendo ser melhor do que ninguém, mas querendo mostrar para mim mesmo o meu melhor. E essa minha vivência, onde eu estou e de onde eu vim, não é casual. É realmente para mostrar que se você tiver oportunidade, se você tiver uma estrutura, se você tiver uma escola de educação, porque uma escola de educação não, uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, você vai estar lá. Agora, você não pode ter uma educação que eu chamo de educação estatística. Aquela que você diz que a criança é alfabetizada, porque na estatística, ele tem que passar. Mas no aprendizado não há necessidade. Em 2016, né, depois do meu tempo de serviço, eu fui para a reserva da Polícia Militar e vi assim, é o momento. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar a política. Em 2017, eu fui estudar os partidos políticos. Eu fui verificar o que tinha mais a ver com a Helenice. O que se alinhava com o meu pensar, com o meu agir, com a minha forma de ver o atendimento à sociedade. E daí eu escolhi um partido embasado nisso, na questão social, a questão de olhar as minorias, de não ser um partido que já estivesse agora no governo, naquele momento no governo, porque se não fez o que eu queria que fosse feito no sentido de combate à corrupção, de olhar para a saúde com o respeito que deveria ser olhado, para a educação, para a segurança, então não adiantaria continuar. Você tinha que fazer algo diferente. Em 2018, realmente, eu me coloquei como candidata, né, no sentido de entender que
A minha indignação, eu estava tão indignada com toda essa questão de corrupção, do desrespeito, do desvio do dinheiro público. Minha indignação me tirou da inércia política. E daí, para onde eu poderia ir? Para o espaço de decisão. E aí o espaço de decisão era o espaço político. E daí eu trouxe a questão da educação, né, que não poderia faltar, né, a questão da segurança, da saúde, enfim, a questão do desenvolvimento sustentável. A gente está vendo aí, né, o quanto a gente precisa ter essa bandeira da sustentabilidade muito forte. Coloquei também essa questão do combate às discriminações, a questão da geração de emprego, e trouxe tudo isso associado à prevenção à segurança pública. Porque quando você fala de geração de emprego, de oportunidade, de educação, você está trabalhando na prevenção. E você, quando fala também no combate a todo tipo de discriminação, e daí eu trouxe a questão do combate, políticas públicas, né, desenvolvimento de políticas públicas para combater a questão da discriminação racial, sim, de gênero, muito, que tem muito a se fazer. A questão religiosa também, né? O Brasil é um país laico, né? E algumas vezes a gente está verificando algumas ações que parece que está tendo um desvio em relação a isso. As maiores dificuldades, primeiro, assim, é colocar que uma mulher negra, ela é incapaz. Ela é capaz, assim, eu ainda há pouco, eu estava conversando sobre a questão, né, que ir para a rua, entregar o material de campanha, entregar a santinha, né, como a gente falava, me trouxe várias experiências, né. Algumas pessoas, teve um episódio até que eu estava entregando, a pessoa achou que, não, eu não vou receber desse teu candidato. E quando eu disse que a candidata era eu, parecia que era uma coisa inacreditável, porque ainda olham para uma mulher negra, né, na posição de quem está entregando para alguém, mas aquilo não poderia ser dela. Essa conquista, dizer assim, olha, esse espaço também é da mulher negra, do homem negro, da mulher, mais ainda, tem que ser muito enfatizado. Né? Percebi que algumas pessoas ainda viam ainda assim muito, né, você, sabe, teve aqui no mercado, teve um senhor que ele foi procurar, as meninas estavam junto, e daí ele assim, eu quero conhecer a candidata, né? Então tinham pessoas assim, que tinham, principalmente pessoas que viam assim, diferente, né? Que queriam conhecer, que queriam bater foto comigo, porque não conheciam uma candidata, não tinham tido contato ainda com uma candidata negra, uma candidata que estava ali representando. Então quando eu via aquelas pessoas assim, radiantes, né? Por saberem, puxa, tem alguém igual a mim ali. Foi muito gostoso, assim, foi muito positivo. Ao mesmo tempo que a minha presença, por alguns era vista como algo extremamente positivo, aquela, puxa, tá ali, eu também vou. Tinha aquele outro que olhava meio assim, é de alguém, deve estar entregando o santinho de alguém. Seguramente, esse número de pessoas que estavam do meu lado, apoiando, querendo bater foto, etc, assim, com muito carinho, superou aqueles outros que achavam que ali não era o meu lugar. Um político, você tem que se despir da tua individualidade. Por exemplo, as falas negativas, claro que, sem desrespeitar, né, que são uma crítica que você receba, você vai olhar que não é para a Edenícia, para o político que está ali, para uma ação dele. Agora, já no campo profissional, nas atividades, aí não estão falando daquilo que eu represento, estão falando de mim. Se eu fui lá e exerci uma atividade de forma equivocada, ou até de forma certa, mas alguém não gostou, e falar da Edenice, é diferente de falar da política Edenice, porque eu posso estar tomando alguma decisão política que não seja de acordo com aquilo que aquela pessoa gostaria, mas que, para a coletividade, dentro do meu conceito, aquilo foi o melhor. A geração que está aí tem que começar a desejar, a entender o que é política. O jovem, ele tem que entender o que é política, porque ele tem que fazer essa mudança ali na frente. Nós não podemos deixar que gerações fiquem sempre alienadas do processo, deixando aqueles que já estão há 10, há 20 anos, sempre naquele mesmo espaço. E eu penso assim, se você está sempre caminhando numa direção, um grupo de pessoas está sempre caminhando naquela direção e não fizeram a diferença, é porque está na hora de trocar o bastão. Está na hora de revezar. Só ganha uma corrida de revezamento
aqueles que trocam o bastão na hora certa. E muitas vezes na política, a hora da troca do bastão, ela passa. E para passar tem que ter alguém preparado ali atrás. E essa geração de jovens que estamos hoje aí tem um potencial incomensurável e tem sim que começar a se politizar. Isso é importantíssimo, porque o jovem de hoje vai ser a mulher de amanhã, vai ser o homem de amanhã que vai estar à frente desse processo democrático previsto na nossa Constituição Federal. E a gente acredita que o jovem é a nossa possibilidade de mudança. Então é por aí, vamos apostar no jovem.